Olá, pessoal! Estamos na disciplina de Cálculo 2, na unidade 2, no tópico 2. Agora o assunto, pessoal, é gradiente. O que é que fala o gradiente? O teorema fala o seguinte: o gradiente de uma função no ponto x inicial e y inicial, o gradiente de uma função nos pontos iniciais, denotado por... É como se fosse um delta, só que de cabeça para baixo, né? Um triângulo de cabeça para baixo, F. Essa daqui é o símbolo de gradiente. É igual a um vetor cujos componentes são derivadas da função no ponto. Ou seja, o gradiente de uma função é um vetor. Por que não está entre parênteses? Esse aqui está nesse símbolo aqui. Porque essa é a representação de simbologia de par ordenado de um vetor. Porque eu sei que gradiente é um vetor. E é o quê? A derivada da função em função de x e a derivada da função em função de y. Se isso aqui é um vetor, eu posso representar ele de outra maneira. Que é a derivada da função em função de x no sentido de y, mais a derivada da função em função de y no sentido de j. Ou eu posso representar assim ou assim, porque os dois são representações de par ordenado de um vetor. Tá bom, pessoal? Então é assim que a gente vai representar o gradiente. E o gradiente vai ser o quê? Nada mais, nada menos do que a derivada da função. Ou seja, as derivadas parciais da função. Vamos ver como é simples? No exemplo 10 ele fala: determine o gradiente dessa função. O gradiente não vai ser a derivada da função em função de x e a derivada da função em função de y? Qual é a derivada da função em função de x? Derivada dessa função em função de x. 3x ao quadrado, qual é a derivada em função de x? 3 vezes 2, 6x. Qual é a derivada de menos 2xy em função de x? Menos 2, o x está elevado a 1. Desce, 1 vezes 2, 2. X ficou elevado a quanto? 0. Todo número elevado a 0 vale 1 vezes y, que eu conservo. Mais 5y. Tem um x aqui? Não, então essa derivada em função de x é quanto? 0, nem representa. Então minha derivada em função de x é essa daqui. Minha derivada da função em função de y vai ser o quê? Derivada de 3x ao quadrado em função de y. Tem y aqui? Não tem y. Portanto, derivada 0. Nem vou representar. Menos 2xy. Qual a derivada de 2xy em função de y? Y está elevado a 1. 1 vezes 2 dá quanto? 2. X está multiplicando, eu conservo. O y fica elevado a quanto? 0. Todo número elevado a 0 vale 1. 1 vezes 2x, 2x. Mais. Y está elevado a quanto? 1. 1 vezes 5, 5. Y ficou elevado a quanto? 0. Todo número elevado a 0 vale 1. 1 vezes 5, 5. Então, essa é a derivada da função em função de y. Qual é o gradiente dessa função? Gradiente da função no ponto xy é igual. Abre o símbolozinho de gradiente, que no caso é simbologia de vetor, né? Derivada da função em função de x deu quanto? 6x menos 2y. Vírgula. Derivada da função em função de y. Qual que é? Menos 2x mais 5. Esse é o gradiente da função. Professor, e se eu quisesse representar desse jeito? Poderia também. Ficaria como? Gradiente da função no ponto xy é igual. Derivada da função em função de x. Deu quanto? 6x menos 2y. No sentido de que versor? No sentido do versor y. Mais. Derivada da função em função de y. Quanto que é? Menos 2x mais 5. No sentido de que versor? J. Tá aqui a resposta.
Vocês podem colocar só essa daqui ou só essa daqui. As duas significam a mesma coisa. E esse é o gradiente da função. Vamos resolver aqui, pessoal, o exemplo 14. 14 não, acho que é o 15 que eu coloquei. 15. Ele quer o gradiente dessa função aqui. Qual é a derivada da função em função de x? YZ ao quadrado. Por que YZ ao quadrado? Você já tem que estar rápidos aí na derivada. X está elevado a 1. 1 vezes YZ ao quadrado, YZ ao quadrado. X ficou elevado a quanto? 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Qual a derivada da função em função de y? XZ ao quadrado. Por quê? Y estava elevado a 1. 1 vezes XZ ao quadrado. Y fica elevado a quanto? 0. Todo número elevado a 0 é 1. Por isso que eu não representei o 1 aqui, porque ficaria y elevado a 0, que é 1, que é a mesma coisa. Derivada da função em função de z. X, y. O z está elevado a quanto? 2. Desceu 2. O z ficou elevado a quanto? 1. Então, derivada em função de z, o z está elevado a 2. Desceu 2. X e y está multiplicando, conserva. Z ficou elevado a quanto? 1. Então, tá aqui, z. E qual é o gradiente? Então, o gradiente da função no ponto x, y, z é igual. Derivada da função em função de x. Y, z ao quadrado. No sentido de que versor? Versor i. Mais. Derivada da função em função de y. X, z ao quadrado. No sentido de que versor? J. Mais. Derivada da função em função de z. 2xyz. No sentido que versor? No sentido de que versor? K. Essa é o gradiente da função. Ah, professora, se eu quisesse representar daquele outro jeito, ficaria como? Gradiente da função no ponto x, y, z é igual. Símbolo de gradiente de vetor. Derivada da função em função de x, y, z ao quadrado, vírgula. Derivada da função em função de y, x, z ao quadrado, vírgula. Derivada da função em função de z, 2x, y, z. Fecha. Pode representar tanto assim como assim o gradiente. Os dois estão corretos. E essa é a resposta do exemplo 15.